Bendito Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome santo, ó Deus, e suplicar pela Tua igreja. Abençoa os nossos irmãos, toma em Tuas santas mãos cada vida, dá graça, Senhor, aos Teus servos na capital, no interior. Ajuda, Senhor, a tua igreja. Abençoa os teus ministros, os teus ungidos, Senhor. Guarda cada vida, os nossos irmãos, cooperadores conosco, Senhor, na tua obra, nossos filhos na graça, os meus alunos, ex-alunos, ó Deus, estenda as tuas mãos sobre eles, dando graça e vigor. Pai bendito, os nossos ouvintes, tomem tuas santas mãos, os nossos amigos, ó Deus, revela a salvação em Cristo Jesus. Dá, Senhor, compreensão das Escrituras, da graça, ó Deus, pois Tu és o nosso Senhor. Tu tens se revelado, Senhor, aos homens. Continua, Senhor, fazendo maravilhas. Pai Santo e bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso propósito é tocar a trombeta, tocar o nosso clarinete. Tocar o clarim, anunciar Jesus. Anunciar o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. E o nosso texto hoje, Juízes capítulo 7, versículos de 1 a 15. Um texto um pouquinho longo, mas necessário para a gente entender. Juízes capítulo 7, versículos de 1 a 15. A continuação da história de Gideão. Gideão, o jovem valoroso. Juízes 7:1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que havia com ele. E acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos Midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem estiver com medo, tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda há muita gente contigo. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, aquele que eu te disser, esse não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, esse porá à parte. Também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber, colocar à parte. E o número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos e a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retire cada um para o seu lugar.
E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas e enviou todos os homens de Israel, cada um para a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve e estava no arraial dos midianitas, abaixo do vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E assim, se ainda temes descer, desce tu e o teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que está no mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: Eis que tive um sonho, e que um pão de cevada torrado rodeava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e feriu e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caído. Ao que respondeu o seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Sucedeu, pois, que ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, Pai, pela tua bondade. Tu és misericordioso e bondoso, conhece os nossos corações, sabe os nossos receios e faz, meu Senhor, conforme a tua santa vontade. Tu fazes o que te apraz, o que apraz os teus olhos. Assim, meu Senhor, olha para nós, nos dá graça, nos ensina, nos prepara para te servir melhor. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, é maravilhoso a maneira de Deus se manifestar. O Gideão era um jovem filho de família numa situação extrema. O pai era um produtor rural, um indivíduo que tinha boas posses, era bastante conhecido, era honrado, respeitado na sua região, mas a situação era muito grave. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. E o próprio pai do Gideão havia feito o que a maioria dos homens fazem. Tinha criado lá uma estrutura, uma espécie de povoado, tinha colocado um ídolo, que o ser humano foi sempre doente por esta coisa. Quase todos nós temos uma necessidade e queremos a coisa fácil. Então, ler um texto das Escrituras, se pôr de joelho, fazer um jejum, não é tão fácil quanto olhar para uma estátua bem construída, um negócio bem elaborado, fazer ali uma manifestação pública e até um louvorzão, uma coisa qualquer assim que chama a atenção do público. E o Joás, o pai do Gideão, tinha essa estrutura nociva. Aí Deus fala com o Gideão, autoriza o Gideão a destruir aquele altar, e o Gideão ele obedece a Deus,
recebe um apelido de Jerubbaal. É interessante como os ímpios agem, e a semelhança, os pontos que convergem na impiedade. Você vê isso na antiga aliança e na nova aliança. Você vê nos desviados de Israel e nos desviados do cristianismo, do chamado cristianismo. No século XVI, um monge beneditino chamado Martinho Lutero, ele, lendo as Escrituras, teve o entendimento da redenção que há em Cristo e rompeu com aquele sistema nojento, rançoso, que vendia indulgências, e isto foi em 1516. Em 1530, 14 anos depois, ele foi chamado de protestante, ele e o seu movimento lá, foi chamado de protestante. O Joás criou lá o seu sistema, o seu culto, a sua estrutura lá, urbanizou uma área, botou lá o altar do Baal e tal. E quando Deus ordenou que o Gideão destruísse aquilo, o Gideão destruiu, e foi de repente a reação dos idólatras, e o Gideão foi chamado de Jerubbaal. Era uma forma de relacionar o desastre, o desrespeito, o suposto vilipêndio de Baal com a pessoa, e a pessoa ficar, digamos, marcada de uma forma negativa, como aquele que ofendeu a Baal. E isso está nos capítulos 5, 6. Agora, no capítulo 7, Deus continua falando com Jerubbaal, o Gideão de Deus aqui, porque ele havia obedecido até então. Ele, no princípio, temeu aquela aparição de anjos, o Senhor é contigo, varão valoroso, e tal. Ele achou estranho, até porque ele estava salvando um pouco de alimento, porque os inimigos entravam e faziam a colheita precipitada e deixavam eles com fome. Então, o Gideão foi orientado por Deus. E naquele dia, orientado por Deus, ele levantou-se de madrugada, todo o povo com ele, já estava autorizado, ordenada a guerra. Os midianitas haviam se confederado com os amalequitas e estavam lá juntos, e ainda tinha um grupo chamado os Filhos do Oriente, porque eles tinham interesses comuns. Se vencessem Jerubbaal, Gideão, eles podiam permanecer naquela terra, e o Gideão ia demorar muito para refazer suas forças ou qualquer coisa assim. Então, nesta leitura que nós fizemos, está descrevendo o acontecimento. O Jerubbaal, o Gideão, levantou-se cedo, todo o povo havia com ele, eram 32 mil pessoas. Era bem pouca gente comparando com os inimigos. Mas mesmo assim, Deus diz a ele, no versículo 2, disse o Senhor a Gideão, é muita gente, tem muita gente contigo. Muita gente contigo. Para eu entregar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie, dizendo, minha mão me livrou. Agora, pois, dá um aviso, faz um comunicado. Quem tiver com medo, quem tiver assustado, quem não tiver seguro, quem quiser voltar para casa, volte rápido. Volte apressadamente das montanhas de Gileade. Então, voltaram do povo após este comunicado, voltou 22 mil, ficou 10 mil fechado. Mas aí o Senhor, no versículo 4,
o Senhor diz para ele: olha, Gideão, ainda é muita gente que está com você. Tem muita gente com você. Faz o seguinte: leva este povo para beber. Leva eles para beber água. Leva eles para o riacho e observa eles. Quem beber água, levando a água à boca com a mão, separa. E quem se abaixar, se ajoelhar e beber, lambendo como o cão, como os cães fazem, separa. Então, o Gideão observou. 300 homens beberam, se abaixaram e levavam a água na concha da mão. Os demais não tinha orientação nenhuma, a orientação era só para ele observar. Ficaram 300 indivíduos separados, porque no lugar de se ajoelhar e beber como os animais, eles se agacharam e levaram a mão, a água na concha da mão. E Deus disse ao Gideão: com esses 300, eu te darei vitória. Com esses 300, eu te darei a vitória. Entregarei os teus inimigos nas tuas mãos. Aí, meus amados, os demais podem voltar. E os demais se retiraram para suas casas. O versículo 7, a conclusão é esta: todos os demais se retiraram, cada um para o seu lugar. E o povo tomou na sua mão provisões, as buzinas, o que tinha na mão, e foi cada um para a sua tenda. Mas os 300 ficaram com o Gideão. E o arraial dos midianitas estava abaixo, no vale. Eles, lá de onde eles estavam, eles avistavam, eles viam o arraial. No versículo 10, Deus fala novamente, porque Deus é assim maravilhoso. Deus falou novamente com Gideão e disse: desce tu. Na verdade, no versículo 9, levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Deus queria que o Gideão ouvisse pela boca dos próprios adversários o que ia acontecer. No versículo 10, o Senhor diz: se ainda temes descer, se tu não quer descer com os 300, não quer descer com um grupo grande, não quer descer, faz o seguinte: vai só você e o teu auxiliar, o Purá, o nome do rapaz. Vai só você e leva o Purá, o teu moço. Leva, vai ao arraial. E ouvirás o que dizem. Então você vai entender o porquê da minha decisão de mandar, no primeiro momento, 22 mil voltar e depois mandar voltar os demais, só ficar 300. Aí o Gideão desceu ao arraial. Era um homem que tinha experiência, ficou ali amparado. E ele, no versículo 12, ele estava lá, diz que ele desceu até o extremo das sentinelas, ou seja, ele se aproximou o máximo possível das autoridades dos amalequitas e midianitas. Ele foi até como quem diz, só faltou entrar na tenda deles. Mas ficou o mais próximo possível ao ponto de ouvir a conversa. E ele, no versículo 12, tem aqui uma hipérbole que os inimigos, portanto, amalequitas e midianitas e os filhos do Oriente, aqui onde menciona,
Diz que estavam no vale, jaziam, ocupavam espaço no vale como gafanhotos, em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que está na praia do mar. Isso são hipérboles, ou seja, não dava para contar os inimigos, nem tampouco os animais deles. Pela impossibilidade de contar, tem esta comparação, esta hipérbole. Não significava que fosse esta multidão tão absurda. Mas, imagina, Gideão tinha 32 mil pessoas ao todo. E digamos que do outro lado fosse 300 mil. Era uma diferença brutal. Agora, chegou o Gideão lá nessa área, nesse lugar, no arraial, ele se aproximou o máximo possível e ele ouviu a conversa de dois militares, dois guerrilheiros militares, né? Dois indivíduos envolvidos naquela guerra. E um deles disse: rapaz, eu tive um sonho estranho. Negócio, eu fiquei encucado. Versículo 13. Eu fiquei encucado, um sonho muito estranho. Olha, imagina, escuta isto. Um pão de cevada torrado, ou seja, uma fatia de pão, caía no arraial e rodopiava para lá e para cá e feriu no arraial e transtornou de cima até embaixo. E ficaram todos caídos. Aí o outro disse: eu sei o que significa. E eu sei o que isto significa. Não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Talvez fosse uma malequita que estivesse dizendo isto. Sucedeu, versículo 15, sucedeu que Gideão, ouvindo a narração deste sonho e ouviu a explicação, um contou o sonho e o outro interpretou para Gideão. Gideão voltou, adorou o Senhor, voltou ao arraial de Israel e proclamou: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. A vitória foi completa. Meus queridos, o nosso Deus, na sua grandeza, ele continua falando. Gosto das Escrituras e eu louvo a Deus porque aceito toda a Escritura. Tem os que faz da Escritura a carne bovina, não gosta disto, não gosta daquilo, não aceita isto, não aceita aquilo, só o filé e a picanha. Mas acontece que a palavra é toda maravilhosa, é toda perfeita. E o Gideão ouviu isto, ouviu a explicação. Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, falou com o Gideão, falou pessoalmente com Gideão. E depois disse: agora faça o seguinte, desce ao arraial dos adversários, ao arraial do inimigo, vai lá no acampamento do inimigo e escuta uma coisa que você precisa escutar. E ele foi, era um homem corajoso, Deus tinha orientado, e ele foi e se aproximou ao máximo possível
ao ponto de ouvir um companheiro contando o sonho que teve para o colega de farda. E o colega que ouviu deu a interpretação perfeita. Eu sei o que significa, eu entendo isto. Isto não é outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus entregou os midianitas e todo este arraial na sua mão. O Gideão só precisava fazer o que fez. Adorou o Senhor, voltou ao arraial de Israel, ordenou a batalha. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, nos ensine e nos dê discernimento. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, precisa estar em harmonia, em sintonia com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos fazer a intercessão pelo memorial. Nossos irmãos que estão enfermos, alguns enfermos em seus lares, alguns hospitalizados, alguns estão travando aquela grande batalha contra o câncer, contra outras enfermidades. E nós aqui, dando glória ao Senhor, vamos interceder em favor dos nossos amados irmãos. A minha gratidão aos nossos ajudadores. Continue nos ajudando. Ajude a gente. Se não puder de outra forma, ajude em oração. Oração é um poder grandioso na obra de Deus. A oração faz milagres. Querido Deus, Pai Santo, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça manifestada em Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela tua bondade, pela grandeza do teu poder. Eu te louvo, Senhor, pela tua fidelidade. Eu te louvo, ó Deus, porque tu és maravilhoso, misericordioso, tu tens te revelado, Senhor, e tem nos dado a compreender esta grandeza do teu amor profundo. Continua conosco, fala conosco, abençoa os nossos irmãos, nossos ouvintes, abençoa nossos ajudadores, Pai. Guarda este memorial da oração, cada vida tu conhece. Opera maravilhas na vida da igreja, os que estão enfermos, desanimados, desmotivados, ó Deus, os que estão olhando para trás, Senhor, socorre. Os que estão enfermos, Pai, quase desanimados pelas muitas lutas, ó Senhor, honra a fé dos teus servos, das tuas servas, restaura a confiança, meu Senhor, renova a comunhão. Amado Pai, Senhor bendito, ouve, Senhor, as nossas petições. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.